Pode chegar, chega mais, porque agora está chegando hora boa no programa, é hora de entrevista, a nossa entrevista do dia. Gente, hoje nós vamos falar de osteopatia, é isso mesmo. Você quer saber o que significa, o que é, o que trata? Então a doutora Thaís está aqui com a gente para falar. Por que a gente trouxe a doutora Thaís? Porque hoje, né, o Dudu vai lá, né, o Dudu é um paciente da doutora Thaís, e aí me surgiram muitas dúvidas lá no consultório, tadinha, que eu fiquei, doutora Thaís, isso é o quê? Faz o quê? Por que funciona assim? E aí ela foi me explicando, eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso, é muito pouco falado ainda, né? Primeiramente, quero te desejar um bom dia, agradecer pela sua presença, é um prazer enorme, viu? Eu sei que a gente está aqui no estúdio improvisado ainda, mas o convite já ficou aberto para o nosso estúdio novo, mas eu falei, vamos o quanto antes, porque eu acho que é muito importante o nosso tema. Bom dia para os ouvintes. Andréia, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de trazer, né, um pouquinho do meu trabalho para o povo de Teresópolis. E é um prazer enorme cuidar do Dudu e estar aqui para falar para vocês. Muito bom. Bom, vamos assim, para a pergunta já que eu sei que todo mundo te faz, mas se fosse resumir, assim, explicar um pouquinho o que é a osteopatia. Vamos explicar para o pessoal que está em casa. Então, primeiro é importante falar que a osteopatia é uma ciência, tá? Tem muitos estudos sobre, mas para o povo entender, né, na nossa linguagem o que é a osteopatia é um tratamento que busca reequilibrar o corpo para que o seu corpo funcione bem e com saúde. Então, mas aí já ouviu a pessoa falar assim, estala a nossa coluna, é isso? Na verdade, também temos técnicas de estalar. Lógico que com o bebê isso não é utilizado. Mas é um recurso que nós temos dentro da osteopatia. Mas a osteopatia não se baseia só nas técnicas de estalo. Mas assim, hoje existe o trabalho da fisioterapia, né, que é o que você estava me explicando. E existe mais um estudo para o fisioterapeuta trabalhar na área da osteopatia, né? Exatamente. Nós precisamos nos formar em fisioterapeutas e depois fazer uma especialização em osteopatia que dura cerca de 4, 5 anos, depende da escola. Além da fisioterapia, existe uma outra formação que é para você trabalhar com É uma especialização só do fisioterapeuta aqui no Brasil. Maravilha. Agora, quem nunca teve dor nas costas já pode levantar a mão, porque eu acho que ninguém, né? Todo mundo já amanheceu. É o problema hoje do consultório ou não? Então, na verdade, as pessoas acham que a osteopatia só trata dor nas costas. Então, geralmente, é o campeão do consultório no tratamento do adulto. Mas a osteopatia é muito mais que tratamento de dor nas costas. E aí a gente vai chegar nisso, né? Porque tem o trabalho com adultos e o trabalho com bebês, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Uma melhora, Thaís, assim, o que você acha? Em quanto tempo a gente já sente essa melhora? Vai depender do grau, né, da gravidade do paciente, se é um paciente que está procurando logo no início, se ele deixou passar muito tempo para esse tratamento, mas geralmente os pacientes relatam uma melhora entre a primeira e terceira consulta, já uma melhora significativa. A Carla está mandando uma pergunta para a gente, ela falou o seguinte, qual a principal diferença, a gente até falou, mas mais explicadinho para ela, a principal diferença entre a fisioterapia comum e a osteopatia? Então, a fisioterapia convencional, geralmente a gente trata com aparelhos, termoeletrofototerapia, usa também terapia manual, que é só o recurso da nossa mão do terapeuta, e exercícios. Já na osteopatia, a gente só trata com terapia manual. Lógico que em ambos, né, porque eles se complementam, a gente sempre busca restabelecer a função do corpo, tá? A osteopatia e a fisioterapia, ela trata movimento. Então, a gente está sempre buscando restabelecer movimento de qualquer tecido que a gente tenha no nosso corpo. Vamos falar dos bebês? Claro, é o meu prazer, né? Porque a gente sabe o quanto você ama e o quanto essa agenda é cheia de bebê, procurando a doutora Thaís. Os olhos até enchem d'água. É verdade, a gente sabe o seu amor pelos bebês, a gente sente, né? A gente vê o carinho com o Dudu e com todos os bebês. Mas e aí, nos recém-nascidos, a osteopatia ajuda de que forma?
Eu digo que seu bebê nasceu, mesmo sem queixa, você pode levar ao osteopata, porque dentro da barriga ele sofre tensões. Às vezes, no próprio parto, a gente diz que o parto já pode ser um trauma para o bebê, dependendo do parto, né? E a osteopatia vai ajudar reequilibrando o corpo do seu bebê, trazendo calma, aliviando cólica, refluxo, melhorando o sono do seu bebê de 0 a infinito. Não tem limite. E aí a pessoa chega lá no bebê, com o bebê, por exemplo, nasceu, né? É novinho, e aí eu quero levar para você fazer uma avaliação do meu bebê, para você tratar. E aí eu chego lá, o que você analisa já no bebê, Thaís? Eu vou medir a cabecinha do seu bebê. Primeiro eu vou colher a história. A gente vai conversar, né? Você vai me contar como foi seu parto, sua gestação, como foi o pós-parto, como o seu bebê está se desenvolvendo durante esses dias pós-nascimento. E aí, então, eu vou medir a cabecinha, eu vou colocar o bebê deitado, eu vou ver como ele se posiciona na maca ou no tapete, eu vou colocar a mão sobre esse bebê, um toque suave, sentir se tem alguma tensão, eu vou testar movimentos do seu bebê. É seguro, Thaís? É super seguro, né? Você sabe. Eu sou suspeita para falar. Eu tô perguntando, gente, mas Claro. eu sou suspeita para falar, né? Porque é realmente super seguro. E assim, a gente sente, né, como mãe, agora Sim. falando do meu depoimento pessoal, a segurança que é, porque você sai de lá aliviado, porque você faz todo ali, manuseia a criança da forma correta, nos ensina como fazer, mede a cabeça. Então, aquele alívio que toda mãe precisa, é lá que a gente tem, né? Aquele carinho e tudo mais. Principalmente mãe de primeira viagem, né? Porque tudo... Gente, depois eu conto esse caso aí, que eu liguei para a doutora desesperada, me ajuda aqui, né? Mas acontece. Mas assim, nesse caso, a criança chegou lá, tá com a cabeça meio tortinha. E aí, como é que é feito? Tem jeito, né? Então, nós vamos traçar um programa de tratamento para o bebê, junto com a família. A atuação da família é super importante. Então, o bebê geralmente vem na consulta uma vez por semana, onde eu trato questões que eu preciso colocar a mão sobre o seu bebê, e em casa eu vou te ensinar a reposicionar o seu bebê, colocá-lo deitado da maneira certa, fazer o rodízio para que a gente trate a cabecinha desse bebê. Salvo alguns bebês necessitam do uso de um capacete, mas aí é outra história. Mas geralmente, se for logo no início... A gente tem uma janela ideal para tratamento, Andréia, que é de 0 a 4 meses, podendo chegar a cerca de 6 meses, que a gente geralmente consegue ter uma resposta excelente com o tratamento conservador, que é a osteopatia mais o reposicionamento, o tratamento dos pais em casa. Maravilha. Agora, uma coisa que eu achei incrível também é o tratamento da cólica e do refluxo no bebê. Porque... as mães sabem o quanto é desesperador, né? Tanto um quanto o outro, mas eu acredito que mais a cólica, né? Porque é uma coisa muito comum entre os bebês. E o quanto é desesperador você não ter o que fazer. Hoje tem até o remedinho, né? Que às vezes os pediatras indicam, mas eu, por exemplo, não gosto muito de remédio, né? Então, existe também, através da osteopatia, esse tratamento, Thaís? Eu brinco que dar remédio para o bebê, lógico, em alguns momentos a gente realmente precisa, mas é colocar a gasolina adulterada num carro zero, né? Porque a osteopatia, ela te proporciona um alívio dos sintomas sem a necessidade de medicação. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu sou osteopata, mas a minha primeira opção hoje seria levar meu filho a um osteopata pediátrico para tratar as questões de cólica e refluxo. A gente sabe que é natural do corpinho do bebê, porque ele ainda sai da barriguinha, ele ainda não está pronto quando ele sai do forninho, e isso vai dando continuidade ao amadurecimento dele ao longo da vida, mas que a osteopatia pode ajudar. Não, ajuda muito. Nesse quesito. Ajuda muito. E eu falo, gente, não foi o caso do Dudu, mas eu tenho um grupo lá de mães e algumas já são suas pacientes também, os bebês são seus pacientes, e eu vejo, né, as mães comentando o quanto ajudou na cólica, o quanto ajudou no refluxo, isso tudo de uma maneira natural, que a gente chama, né, sem precisar do uso de medicamento. Então, assim, é realmente incrível o seu trabalho, e ainda mais nessa parte, porque quando você me falou, eu falei, nossa, é possível, né, diminuir a cólica
cólica, diminuir o refluxo, e é possível, né, Thaís? Verdade. É possível. Bom, vamos ao telefone? Sérgio, chega mais. Bom dia, Andréia. Bom dia, Sérgio. Você tá bem? Graças a Deus. Fui tirar sangue agora, sempre que eu tô ligando agora. Oi? Fui tirar sangue, fazer exame de sangue. Ah, foi fazer exame de sangue? Mas só de rotina? Só de rotina, não tem jeito não. Ah, então tá bom. Vai dar tudo certo. Sérgio, você tá vendendo saúde. Se Deus quiser, vai. Precisar de alguma coisa, vai na doutora Thaís. Tá Oi? perguntando, Eloy, aí onde é o endereço aí pra mulher ir lá buscar a garrafa? Ô, Sérgio, o teu cachorro, ele tá falando mais do que tu. É o cachorro do meu irmão. Ele está hoje falando mais do que você, Sérgio. É o Aliás, se cachorro do hoje irmão, fosse, se eu jogasse, né, se eu apostasse, mas não posso apostar porque é ilegal, mas se eu apostasse hoje, eu ia jogar no cachorro. Olha. Ô, Sérgio, fala pra mim de novo que eu não entendi essa última coisa. Perguntei, Eloy, onde é o endereço aí, já falou comigo já. Ah, então, isso aí, Sérgio. Daqui a pouquinho também vai responder a nossa enquete, mas hoje tá leve, né? Sérgio, não sei não, Eloy, disse não sei não, hein? amanhã eu já não posso dizer o mesmo, mas hoje a gente está fazendo de comportada aqui no programa. Como amanhã, né? Sérgio, o que você acha que é a nossa senha? Oi? O que você acha que é a nossa senha? Não é o chuveiro, não? Pode ser. Mas, Sérgio, uma dica, não sei se você pegou a dica de hoje, diz que não fica no banheiro. Ah, é? Ah, então tá. Não é o chuveiro. Não fica no banheiro. Não fica, tá? Ah, tá. Então repensa, quer dar outro chute? É o forro do lambrim, não? Não, aí pode ser, vamos ver. Produção, ele tá certo? Ah, não é, Sérgio, poxa vida. Mas daqui a pouco você liga de novo, tá bom? Tá bom. Um beijo. Tá outro. Tchau, tchau. Tchau. Lembrando que o telefone também está liberado para perguntas, né? Eu tenho algumas perguntas aqui no WhatsApp, eu já faço para a doutora Thaís, eu já tenho aqui umas 5 ou 6 perguntas aqui, o pessoal querendo entender um pouco mais. A gente vai fazendo aqui, mas vamos seguir aqui. A gente já falou sobre as crianças. Agora, uma coisa que a gente gostaria muito que você falasse para a gente, e que muita gente em casa, eu tenho certeza que não sabe, é que além desse trabalho que a gente está falando da osteopatia, que trata o refluxo, que trata a cólica, que trata a cabecinha, a gente tem o trabalho que é o trabalho de acompanhamento do desenvolvimento da criança. Explica isso pra gente, Thaís. Então, o bebê, ele passa por fases, e em cada fase ele tem uma conquista, seja ela motora, cognitiva em relação ao intelecto, seja ela sensorial, que é em relação a percepção, né, ao sentir. E alguns bebês, né, vão naturalmente, se desenvolvem muito bem, sem necessidade alguma, e outros são um pouquinho mais lentos, mais devagar, precisam receber mais estímulos. E lá no consultório eu faço esse acompanhamento com muitos bebês. Alguns vão até em busca da osteopatia, algumas famílias, e acabam mantendo a consulta, mesmo depois da alta da osteopatia, acabam mantendo uma consulta periódica para que eu acompanhe e ensine seus pais a estimularem o bebê em casa. Mas é fora da osteopatia. É fora da... Lógico. É a cereja do bolo, né? Exatamente. Tudo se complementa, né? A gente não tem como ver um indivíduo que é um bebê. É um indivíduo que ele é muito complexo, nós somos muito complexos, não tem como eu avaliar uma única coisa. Então, tudo se interliga, mas é a cereja do bolo, realmente. É a cereja do bolo. E é incrível também o trabalho, né? A gente vê aí o desenvolvimento das crianças. Tudo saiu de lá rolando, né? Tudo saiu rolando até demais, né? Mas é isso. Agora, esse trabalho é indicado para criança que tem, talvez está na fase de sentar e não está sentando, está na fase de engatinhar e não está engatinhando, é isso, né, Thaís? É exatamente isso. A gente acompanha os marcos, né? As conquistas, as habilidades do bebê. Ele tem uma janela, geralmente, para conquistar
o sentar, o engatinhar, o rolar, o alcançar objetos, o sentir. E aí, quando ele passa dessa janela e essa janela não, ele passou e não realizou, a gente começa a querer entender por quê. E aí, geralmente, que o bebê chega ao consultório. Mas os bebês que vêm precocemente, eu já ensino os pais a estimularem para que ele não passe dessa janela sem conquistar aquele marco, aquela habilidade importante para o desenvolvimento do bebê. E às vezes esse desenvolvimento mais lento não quer dizer que a criança tenha um problema, às vezes é da criança mesmo, né? Algumas crianças... Falta do estímulo. Exatamente. Algumas crianças, às vezes prematuro, ou às vezes os pais não sabem como estimular em casa. É um bebê muito de colo. A gente tem a questão da cidade que é muito fria, então o bebê ele geralmente está mais encapotadinho, mais no colinho, no carrinho, e isso limita o desenvolvimento desse bebê. Ele precisa receber estímulo, ele precisa de espaço. Afinal, o peixe cresce conforme o aquário, né? Verdade, verdade. Agora, tem idade para esse desenvolvimento? Ou para levar, para começar esses estímulos? Temos. A partir do 0... Já pode ir? Nasceu, já pode ir para uma avaliação. Lógico que as conquistas vão sendo progressivas e ao longo da vida do bebê. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui comum. A gente não vai pegar um bebê de 1 mês e ensinar a sentar, não é isso? Exatamente. Né? Tem todo um processo e uma conquista que vai antecipando a outra. Antes dele sentar, ele precisa ter um controle de cabeça, ele precisa ter um controle do tronquinho dele, para ele se manter sentado, ele precisa estar rolando. E aí, o próximo passo, a gente pensa no sentar, depois no ficar no 4 apoios, depois no engatinhar, e por aí vai. Olha, eu sou suspeita para falar, porque realmente né, somos pacientes, né? Então a gente vê que realmente funciona a osteopatia, o quanto a osteopatia e o trabalho do desenvolvimento motor funciona, né? Porque às vezes eu ensino estimulou ali no consultório e a criança já chega em casa fazendo aquilo, eu mando vídeo, olha, ele já está fazendo e tal. Exatamente. É incrível realmente o trabalho. E foi até por isso mais que eu achei muito interessante a gente fazer essa entrevista, porque quantas pessoas estão assistindo a gente agora que não fazem ideia que é possível, que pode levar. Eu costumo dizer que mãe adora uma avaliação, né? Vamos levar para avaliar. Avalia que se a cabecinha está do tamanho certo. Amassou, né? Tem muito disso. Deitou muito de barriguinha para cima, que hoje é o recomendado, né? É o recomendado. E aí amassou a cabecinha. Leva lá para a doutora Thaís medir. Qual é o grau? Precisa do capacete? Dá para a gente fazer manual? E é assim que funciona. Eu vou começar com as perguntas aqui, porque senão eu vou acabar não fazendo a pergunta de todo mundo. A Patrícia, ela falou, quem já tem uma idade mais avançada? A minha mãe, ela já está com 80 anos. De que forma a osteopatia poderia ajudar minha mãe? A osteopatia também no idoso, ela atua com técnicas leves. Não pense que vai chegar lá e a gente vai instalar um idoso de 80 e poucos anos. A gente também vai trabalhar de forma leve, dando mobilidade para esse idoso, tentando trazer a independência para que ele volte a não depender exclusivamente de alguém para suas necessidades básicas do dia a dia. O alívio de dor, né? Se virar na cama, conseguir fazer a sua rotina. A osteopatia ela vai muito, muito além do estalo, tá? E ela está perguntando também se você poderia ir na casa dela avaliar ou só no consultório? Eu também faço atendimento domiciliar. Então tá ótimo. A gente já vai deixar o telefone aqui para o pessoal. O André está perguntando, osteopatia ajuda em dor de cabeça? A minha dor de cabeça é causada por estresse. Sim, a osteopatia alivia tensões. A gente tem uma questão no nosso corpo, que é um sistema que comanda tudo independente do nosso querer, do nosso comando. E a osteopatia também atua nesse sistema, também aliviando o estresse, né? Lógico que a gente sabe que a gente precisa manejar o estresse de muitas maneiras, mas a osteopatia também ajuda no alívio de estresse, no alívio de tensão, enxaqueca, dores de cabeça tensional, bruxismo. Bruxismo também? Bruxismo. Nossa. A Helenice está mandando um beijo para você. Obrigada, Helenice. Outro para você. O Carlos está dizendo que fica muito tempo no computador e tem muita dor no pescoço e nos ombros. Se também ajuda no problema de postura. Sim, a osteopatia ela ajuda
reequilibrando o seu corpo. E se a sua postura está influenciando nessa falta de equilíbrio, a osteopatia também vai te ajudar. A Luciana perguntando se precisa de encaminhamento médico para começar o tratamento. Não, o fisioterapeuta e o osteopata são profissionais de saúde de primeiro contato. O que isso quer dizer? Você pode ir sem antes precisar passar pelo médico. Se caso você necessite de uma consulta médica, nós, fisioterapeutas e osteopatas, também vamos te encaminhar para que você volte ao médico e tenha um parecer do médico. Muito bem, vamos ao telefone que a Alexandre tem uma pergunta. Alexandre. Oi, bom dia, André. Bom dia, Alexandre. E aí, quer fazer uma pergunta para a doutora Thaís? Isso, bom dia, doutora Thaís. Bom dia, Alexandre, tudo bem? É um prazer estar ouvindo a senhora aí na rádio, tá? Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta assim, qual o benefício que a osteopatia pode dar para uma pessoa que já tem um histórico na coluna vertebral, tipo, a minha esposa ela tem bico de papagaio, lobalgia e está com uma pequena hérnia na vertebral, né? Quais são os benefícios que a osteopatia pode dar para minha esposa e para quem tem esse tipo de problema na coluna? Alexandre, o primeiro benefício, né, que é o que todo mundo busca, é o alívio de dor. E o segundo é restabelecer a sua saúde, o seu movimento. O movimento é importante para a gente, porque falta de movimento deixa a gente para baixo, chateado, a dor também. Então, a osteopatia, primeiro, vai buscar o alívio de dor, depois restabelecer o movimento, tratar esse processo inflamatório, que geralmente tem um processo inflamatório local ali causado pela hérnia, pelas tensões. E esses são os principais objetivos. Lógico que durante o tratamento a gente vai sempre buscando tratar a causa para que a consequência, que geralmente é a dor e a falta de movimento, serem restabelecidas. Entendi, doutor. E se não for muito, eu queria te falar, eu sou um deficiente visual. E eu tinha muita mobilidade, cara, cozinheiro, tinha muita mobilidade. De 5 anos para cá, eu fico mais sentado, né, que outra coisa. E a osteopatia pode me ajudar, que eu também sinto dores, de repente, por não me movimentar tanto. Claro, Alexandre. A osteopatia ela vai te ajudar. Posições mantidas por muito tempo não são benéficas para o nosso corpo. Gera rigidez, e isso acaba fazendo com que a gente perca a mobilidade, né? As nossas articulações, os nossos músculos, eles deslizam e a osteopatia traz isso de volta. Lógico que é preciso ser mantido com uma atividade física, né? Tem outras questões que vão ser integradas ao tratamento que a gente conversa no consultório. Então tá, doutora, muito obrigado pela atenção, tá? Nada, foi um prazer. Prazer meu, tchau, obrigado. Tchau, Alexandre. Tchau, André, obrigado. Nada. O Marcão, o João perguntou também a mesma coisa que o Alexandre. Ele falou que tem um problema de hérnia de disco e ele falou se é arriscado fazer osteopatia. Não, a osteopatia geralmente, eu falei, né, que a primeira busca é dor nas costas. E campeã de consultório é dor na lombar, associado a um diagnóstico de hérnia de disco, um diagnóstico clínico de hérnia de disco. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação, pelo contrário, a osteopatia é super indicada. Eu brinco até, eu vou falar sobre ele aqui, eu tenho um paciente, o Rafael, que ele falou para mim assim, Thaís, eu acordo com dor todos os dias, durmo com dor todos os dias, há 2 anos. E aí me falaram de osteopatia, eu achei até que isso fosse um curandeirismo, mas eu resolvi testar. E aí, com 5 consultas, o Rafael teve alta e ele já está há mais de 1 ano sem dor lombar por hérnia de disco. E aí ele fala, eu prego a osteopatia para todo mundo, porque é super benéfico
para o tratamento de hérnia de disco. Esses dias também o Daniel estava travado e a doutora Thaís, nos movimentos, conseguiu destravar, que ele saiu do consultório. Foi uma consulta dupla, né? De pai e filho. Dupla. Ela me falando do trabalho, eu falei, opa, peraí, o Daniel tá travado. E resolveu, realmente, é o que a gente fala, né? Eu particularmente, eu sou muito mais de buscar o tratamento antes do remédio do que o do remédio em si. Óbvio que às vezes o remédio é recomendado, não vai ter jeito, precisa do remédio. Mas a gente tem muitas outras coisas ali que a gente pode fazer. E a gente está falando aqui de um estudo de praticamente 10 anos, né? A gente não está falando de uma pessoa que dormiu e acordou, sou osteopata. É uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? É um estudo longo. Uhum. E a ciência em relação à osteopatia tem avançado cada vez mais. Ainda tem muitos estudos vindo por aí, comprovando os benefícios da osteopatia para diversas doenças, né? Contribuindo. A osteopatia, para quem não sabe, contribui para zumbido no ouvido, para bruxismo, contribui para doenças gastrointestinais, como o refluxo, prisão de ventre. Então, ela vai muito além da dor nas costas. Quando eu falo isso, as pessoas falam, não é possível. E aí, quando experimentam, ficam perplexas de como eu vim por dor nas costas, mas eu acabei me beneficiando de um refluxo que eu tinha, de uma gastrite. É incrível. Agora, ainda estão perguntando muito dos idosos, porque a Patrícia falou, vocês falaram que a paixão é o bebê, mas ela atende o idoso? Atende, né? Atendo o idoso. E antes da minha paixão ser o bebê, eu trabalhava muito com os idosos, então... Eu acho que a paixão é o idoso e o bebê, porque você já tinha me falado também do seu amor, que adora o idoso, né? E o bebê, né? Eu fui atender... Eu atendo uma família, que eu comecei atendendo o bebezinho, recém-nascido, atendo a mãe, a tia e atendi a avó de 84 anos. E eu falei assim, porque eu trabalho muito com bebês. Aí ela falou pra mim, mas nós idosos somos outros bebês. E é realmente isso, né? É lidar com o sensível, tanto no bebê quanto com o idoso. É verdade. Olha, um mito que você gostaria de derrubar sobre a osteopatia, porque eu acredito que tem de pessoas... Porque, assim, pelo menos para mim, eu não sei se no Brasil é muito divulgado, mas pelo menos para mim nunca tinha chegado de uma forma tão clara ao trabalho do osteopata. Eu acabei me informando o que seria melhor para o Dudu e acabei chegando na doutora Thaís, mas por indicação também, né? Mas nunca eu tinha me aprofundado. O que o osteopata faz? Qual é o principal mito hoje a respeito do osteopata? É o estalo da coluna. Na verdade, são dois. Um é o estalo, que o osteopata só estala, e o outro é que o osteopata só trata a coluna, só trata a dor nas costas. E trata tanta coisa, Tanta coisa que, principalmente, que vai te diminuir o consumo de medicação, sabe? Aquela pessoa que toma analgésico todo dia, porque tem dor todo dia, que está todo dia se entupindo de remédio, a osteopatia vai colaborar para que você diminua esse consumo, sabe? Sim, com certeza, né? E a gente viver sem dor é magnífico, né? Não tem nem comparação. Verdade. Agora, tem uma pergunta aqui, deixa eu achar, porque eu acho que eu passei por ela direto. Pergunta para a doutora Thaís, o Leandro perguntando, trata vísceras no adulto? Então, vísceras são os órgãos. Todo tecido no nosso corpo, tudo é tecido. O tecido visceral é a parte dos nossos órgãos. Todo tecido no nosso corpo tem movimento. E é isso que a osteopatia busca restabelecer. Restabelecer o movimento para que a função daquele órgão seja preservada ou seja reequilibrada. Então, a gente, como osteopata, trata o movimento visceral para que aquele órgão funcione de maneira plena. Maravilha, tá respondida aí, Leandro. A gente vai fazer o seguinte, eu iria encerrar agora, né? Mas eu tô com tanta pergunta aqui ainda, eu vou pro intervalo comercial e a gente continua esse papo, pode ser? Pra gente poder responder todos os ouvintes aqui. Claro. Então, vamos lá.